Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Magno Lessa. Seja bem-vindo ao meu canal. Nesta pré-aula, nós vamos estudar a lição de número 7, seguindo aqui a nossa revista A Viva a Tua Obra do primeiro trimestre de 2023. A lição de número 7, ela tem por título Estevão, um Marte avivado. O texto áureo se encontra em Atos, capítulo 7, versículos 55 e 56, que diz assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. A verdade prática diz: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. É exatamente isso que nós conseguimos perceber no ministério de Estevão e também na sua morte, quando o mesmo ele é condenado à morte por apedrejamento. Então nós vamos analisar a vida de Estevão aqui, observar quais foram as características de Estevão e como Estevão foi um Marte avivado, já que o texto bíblico, como lemos aqui no texto áureo, deixa claro que ele vê os céus abertos e Jesus à destra de Deus. Quais então são os objetivos que nós vamos tratar aqui nesta aula? É importante que quando você estiver expondo a sua aula na sua turma, na classe dos adultos, é importante que você apresente os objetivos da lição como um aspecto introdutório, tá? Então, o primeiro objetivo é apresentar a vida de Estevão, destacando o testemunho pessoal dele. Observar, então, quem foi Estevão. Embora a gente não possui muitas informações, porque nós temos pouquíssimos capítulos que tratam de Estevão, mas o pouco que temos, nós vamos conseguir perceber que ele foi um grande homem de Deus. O segundo objetivo é mostrar que o crente deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e da morte, que esse foi exatamente o caso de Estevão, que foi fiel até o fim. E em terceiro lugar, conscientizar de que cada crente precisa do poder do Espírito Santo para ser fortalecido e permanecer na fé em Jesus. Ou seja, nós não conseguimos se o Espírito Santo não nos ajudar. Nós não temos força por nós mesmos. Nós precisamos da ação, da atuação, da ajuda do Espírito Santo. Não por acaso, Jesus, quando estava para ser assunto aos céus, subir aos céus, ele disse: olha, eu vou enviar o outro Consolador, aquele que teria a função, o papel de nos consolar. Eu gosto de um livro onde o autor reflete sobre a Trindade no Evangelho de João. O nome do autor é Andreas Kostenberg, especialista no Evangelho de João, e ele prefere usar a expressão presença conciliadora para o Espírito Santo, a presença auxiliadora, melhor dizendo. Eu gosto muito dessa nomenclatura que o Kostenberg usa. Por quê? Porque de fato ele é a presença que nos auxilia, a presença que nos ajuda, a presença que nos conforta, que nos ampara, que nos dá a possibilidade de continuar seguindo em frente. Se não fosse a presença do Espírito do nosso lado, nós não conseguiríamos. É por isso que nós temos um bonito texto na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, onde Paulo mostra a atuação do ministério do Espírito para que consigamos perseverar, levantar a cabeça e seguir em frente. Então Estevão só conseguiu, de fato, chegar ali naquele momento da sua morte como um Marte, porque o Espírito estava com ele, porque a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. E em virtude disso, então, ele teve coragem, ele teve ousadia, ele foi fortalecido e assim ele permaneceu na fé em Cristo. Não só ele, mas os demais apóstolos do Senhor e todos quanto viveram ali na igreja primitiva e ao longo dos séculos da igreja na face da terra. Vamos então aqui à nossa introdução.
Na introdução, o autor diz que o assunto desta lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé. Quando eu vejo a expressão herói da fé, eu me lembro de um livro publicado pela CPAD do Orlando Boyer. Se você não leu, vale a pena. O título do livro é Heróis da Fé. O Orlando Boyer ele faz uma análise bibliográfica, uma biografia, melhor dizendo, aonde ele trabalha ali alguns nomes importantes da história da igreja, como John Wesley, Savonarola, George Whitefield, enfim, Jonathan Edwards. Vale muito a pena, porque o testemunho desses homens vai certamente edificar a sua fé. Fica aí então uma dica de livro do Orlando Boyer, Heróis da Fé, publicado pela editora CPAD. Bom, então como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos, lembremos que Estevão ele será escolhido para ser diácono. Lembra que a função de diácono ali no livro de Atos visa principalmente servir, e daí vem a ideia. Lembra que a igreja primitiva, desde o seu início, ficou preocupada com a questão das viúvas, mulheres que eram desamparadas, mulheres que precisavam de um auxílio, mulheres que precisavam de um suporte de alguém um tanto quanto mais perto delas, e, portanto, foram escolhidos diáconos para dar assistência a essas viúvas, porque a viuvez naquela época era muito delicada, era muito complicada, não se tinha auxílio do governo, não se tinha ajuda do governo, As viúvas elas eram auxiliadas, pela igreja, porque percebeu que essa deveria ser a prática da igreja. Tanto é que Tiago, quando escreve a sua epístola, Tiago chega a dizer que a religião verdadeira é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas. Então os diáconos foram escolhidos para olhar para essas mulheres carentes ali e ajudá-las. E Estevão foi um dos 7 homens escolhidos para fazer isso. E ele era alguém cheio de poder e fé. Nós vamos observar daqui a pouco essas características de Estevão, um tanto quanto mais pormenorizada aqui. Ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, devido à atuação de Estevão como um autêntico evangelista, não som do Espírito, infelizmente ele acabou causando inveja dos seus adversários. Infelizmente, a inveja é algo que existe e a gente também precisa tomar cuidado com a inveja, não só a inveja dos outros sobre nós, mas a nossa inveja para com os outros, já que ninguém nesse sentido está isento. Então a gente precisa vigiar nesse aspecto aí. Então ele acaba trazendo para si inveja ali por parte de alguns de seus adversários, e isso produzirá uma perseguição e, consequentemente, a morte de Estevão. Então o livro de Atos revela o martírio de Estevão. Desde o começo, essa expressão aí, mártire, ou Marte, traz a ideia daquele que morre por uma causa. Então aí você teria Estevão como o primeiro nesse sentido. Ele morre pela causa de Cristo. Então o Marte, aquele que morria pela causa de Cristo. É claro que não foi só ele. Nós vamos ver que vários discípulos de Jesus morreram devido a perseguições. Depois, no final do século I, tivemos alguns nomes, século II, século III, e ao longo da história da igreja. Poderia indicar um outro livro aqui, que é Os Mártires da Igreja. Talvez vai te ajudar a entender um pouquinho mais sobre isso. Um outro livro seria Torturados por Amor de Cristo. Também trata aí um pouco dos mártires, daqueles que foram perseguidos pelo amor de Cristo. Então, nesse sentido, nós veremos que ele foi um servo fiel até a sua morte. E aí nós temos uma promessa em Apocalipse 2:10, que aquele que for fiel até a morte, ele receberá a coroa da vida. Glória a Deus por isso. Que sejamos fiéis ao Senhor até a nossa morte. Possamos testemunhar de Cristo com a nossa vida, com as nossas palavras, que o nosso testemunho seja um testemunho onde Deus é
glorificado por meio dele. Vamos então aqui ao tópico de número 1. Diz assim, o testemunho de Estevão. O primeiro subtópico, Estevão usado por Deus. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos. Comentei agora há pouco, em Atos capítulo 6, versículo 3 e 5. Claramente, o evangelista Lucas, ou seja, o autor de Atos, aquele que escreveu o livro de Atos, faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, Estevão era alguém cheio de fé. Guarde isso, tá? E cheio do Espírito Santo. O fato de Lucas mencionar isso, Lucas quer nos mostrar a ousadia com que Estevão pregará e a coragem com que ele pregará é por causa do fato de que ele é cheio do Espírito Santo. Lembra que em Atos dos Apóstolos, Lucas deixa claro que Jesus afirma àqueles que estavam lhe ouvindo que eles receberiam poder para serem testemunhas. E esse poder, então, os capacitaria a testemunhar. Lembra que na aula passada nós comentamos sobre Pedro. E Pedro foi alguém que, após o Pentecostes, após a descida do Espírito, foi alguém que corajosamente pregou para quase 3.000 pessoas, e quase 3.000 pessoas, melhor dizendo, foram batizadas. Então ele pregou para mais do que quase 3.000 pessoas. O fato é que a gente conseguiu notar na aula passada uma diferença muito clara entre o Pedro antes do Pentecostes e o Pedro depois do Pentecostes. Então, quando Lucas está dizendo que Estevão era cheio do Espírito Santo, Lucas quer deixar claro aqui que a coragem, a intrepidez, a ousadia de Estevão deve-se ao fato de que o Espírito Santo estava sobre ele. Então, no versículo 8, tomamos conhecimento de outras características de Estevão. Quais são? Cheio de fé, então ele era alguém que a fé era visível. Lembra que Lucas está fazendo um papel aqui de um historiador, além de um teólogo, de um historiador. Então, ele recebe essa informação. Se ele recebe essa informação é porque a fé de Estevão ela era visível, as pessoas conseguiram testemunhar da grandeza de sua fé, de poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ou seja, dar-nos a entender aqui que Estevão era alguém que tinha um ministério onde curas elas eram feitas, eram realizadas por meio de Estevão, já que ele fazia prodígios e grandes sinais. Esses sinais, claro, eram sinais que apontavam para Cristo, né? Assim como nós temos Pedro curando, assim como nós temos Paulo, né, exercendo o ministério onde pessoas são curadas, nós veremos isso também na vida de Estevão, tá? Essa reputação causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Levantaram-se alguns da sinagoga, chamados de libertos dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Ou seja, infelizmente, por conta disso, Estevão vai produzir inveja em algumas pessoas e automaticamente isso vai se voltar contra Estevão. Ele vai acabar sendo perseguido naquele tempo e a gente sabe que essa perseguição, infelizmente, levou à morte. Mas o fato é que nos dias de hoje, ou seja, atualmente, nós precisamos orar ao Senhor para que Deus levante crentes como Estevão, pessoas que são cheias de fé e de sabedoria, aonde é possível, ao conversar com esta pessoa, ao ouvir essa pessoa pregar, essa pessoa falar, a fé dela ser manifesta. Nós precisamos de gente que direcione a sua fé a Deus e confie nele integralmente, pessoas que tenham sabedoria. Nós vamos ver, por exemplo, que Estevão vai comparecer diante do Sinédrio e ele vai fazer uma defesa muito sábia. Ele vai pregar diante do Sinédrio, ele vai resgatar a história do povo judeu e ele vai aplicar aquilo dali, dizendo que essa história conduzia para Cristo. Cristo é a revelação última, máxima de Deus. Então a gente vê que Estevão era alguém também cheio de sabedoria.
E aí fica o apelo, oremos a Deus para que Deus levante pessoas que também são cheias de fé, que também são cheias de sabedoria, aonde, através da manifestação dessa fé e dessa sabedoria, Deus seja glorificado. Agora, é claro que a gente precisa ter muito claramente que é possível que ao longo da trajetória cristã a gente enfrente perseguição, mas que o Espírito do Senhor que estava sobre Estevão e que está sobre nós, nos dará condição de suportar, de superar essas perseguições que nós enfrentaremos. Lembra que Jesus disse que no mundo teríamos aflição ou aflições, mas o Espírito é aquele que nos dá condição de passar por essas aflições, de passar por esses momentos de dor. Vamos aqui então ao nosso segundo subtópico, uma covarde oposição. Os inimigos da igreja usam de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé. Em debate com Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria com que Estevão falava e ao espírito que estava sobre ele, lhe dava ousadia para falar, usaram o suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusá-los com mentiras. Olha só que coisa terrível. Quando perceberam que não dava para resistir à capacidade de argumentação, de sabedoria de Estevão, eles vão usar dos mecanismos que possuem. Quando eu olho para isso, eu percebo, por exemplo, Paulo enfrentando um problema na igreja de Corinto. Se você não leu a segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu te conclamo a ler. Quando você lê aquela carta, ali no capítulo 11 e 12, você percebe, na segunda carta, você percebe que Paulo ele está sendo perseguido e ele está sendo acusado principalmente de não ser um apóstolo verdadeiro. Então, eles usam dessa difamação contra o apóstolo Paulo para dizer ele não é um apóstolo verdadeiro. E uma das coisas que eles usavam, possivelmente, era dizer que Paulo não tinha experiências como eles tinham. E aí Paulo vai deixar claro que o que legitima o seu ministério, ou seja, que o que confirma o seu ministério, não são as experiências sobrenaturais que ele teve, embora ele deixe muito claro que teve. Ele diz no capítulo 12, eu conheço um homem que no corpo, não sei, fora do corpo, foi ao terceiro céu. Então, ele tem experiências sobrenaturais, ele tem experiências espirituais, mas ele prefere deixar claro que o que confirma o seu apostolado é o fato dele ser perseguido por amor a Cristo. Então, para Paulo, o sofrimento confirmava o seu ministério. Mas ele não deixou de sofrer oposição, ele não deixou de sofrer duras críticas por parte daqueles que Paulo identifica como falsos apóstolos, que estavam questionando a validade apostólica de Paulo, do seu ministério. E Paulo tinha consciência de que se ele perde a igreja de Corinto, ele perde um importante centro missionário. Corinto era uma cidade absolutamente estratégica, ela tinha 2 portos, ela aglomerava várias pessoas ao longo do ano, pessoas comerciantes passavam na cidade. Então eles usaram de meios escusos, desonestos e malignos contra Paulo. E assim eles estavam atacando o quê? A fé cristã. Estevão sofreu a mesma coisa, só que agora, como eles não conseguem se opor a Estevão no âmbito do diálogo, do discurso, porque Estevão é alguém que está capacitado pelo Espírito Santo, e a gente só entende isso daqui se compreendermos que de fato era o Espírito Santo que dava essa capacidade de Estevão ter grande sabedoria. Eles então vão subornar, eles vão pagar, olha só aquilo que as pessoas fazem, né? Influenciadas até pelo maligno muitas vezes, para parar uma pessoa. E no primeiro século, para coibir, para impedir o avanço do cristianismo. Subornaram, pagaram pessoas para mentir. Estevão é alvo de grande perseguição sobre ele, que vai culminar na sua morte. Bom, então esses inimigos também usaram de violência contra Estevão. Eles estimularam a liderança política e religiosa
e levaram-no violentamente ao Sinédrio. O Sinédrio era um tribunal judaico que julgava, né, os assuntos judaicos. Embora neste tempo aqui o Império Romano dominasse sobre Israel, porque o Império Romano no século I era muito forte, muito poderoso, ele dominava o mundo antigo e, portanto, Israel estava sob o domínio do Império Romano. E o Império Romano exigia que as leis romanas fossem observadas e obrigava que os tributos fossem pagos ao Império Romano. Sendo que o judaísmo ele era visto como uma religião lícita pelo Império Romano. Então os judeus não precisavam negar a sua fé para adorar o imperador, por exemplo. O Império Romano permitia que os judeus tivessem a sua fé e, portanto, seu próprio tribunal. Então, o Sinédrio era um tribunal para resolver esses assuntos da fé judaica, julgar uma pessoa, por exemplo, se ela cometeu blasfêmia ou não. Então, toda ameaça no âmbito religioso, propriamente no âmbito religioso, embora às vezes isso se misturava também no âmbito social e civil, era conduzida ao Sinédrio para ali decidir e deliberar sobre aquela pessoa. Então, por causa dos falsos testemunhos, Estevão vai ser conduzido ao Sinédrio. Então, apesar disso, algo surpreendeu os acusadores ímpios. Abre aspas. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Olha só que informação interessante. Levaram Estevão para matar Estevão, levaram Estevão para dar cabo da vida dele, né? Porque é isso que vai culminar com o apedrejamento. Mas quando eles olham para Estevão, o texto diz que viram ele como o seu rosto brilhava, né? O seu rosto resplandecia de tal maneira que era como um anjo. Olha só que informação interessante. Então, qual é a aplicação que nós temos aqui? Que Deus, de igual maneira, nos use de tal forma que possamos refletir o poder de Deus. Que Deus nos use de tal maneira que consigamos demonstrar que Deus age na nossa vida e que o Espírito Santo age em nós. Nós temos muito a aprender com Estevão, que foi um grande mártir. Em terceiro lugar, o nosso terceiro subtópico diz assim: a fúria dos acusadores. Então, após resumir com sabedoria a história de Israel, como eu disse, Estevão vai apresentar a história de Israel, ele vai dar um destaque à apostasia do povo, deixando claro que o povo em determinado momento se virou contra Deus e assim por diante. Estevão mudou o foco do discurso. Ele confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas. Aí, depois de apresentar toda a história de Israel, o que nos mostra que Estevão era um bom conhecedor das Escrituras, né? Também isso era um dos critérios para a escolha dos diáconos. Estevão diz então, homens de dura serviço. Eu gosto dessa expressão, né? No Antigo Testamento também aparece essa expressão algumas vezes, né? Homens de dura serviço. Há um livro chamado Teologia Bíblica da Idolatria, né? Onde um autor chamado Jacob Bill, publicado pela editora Vida Nova, ele faz uma análise bíblica percorrendo o Antigo e Novo Testamento, olhando para como a Bíblia apresenta a questão da idolatria. E a defesa dele é que o idólatra ele se torna aquilo que ele adora, né? Então, quanto mais ele adora algo, mais semelhante a algo ele se torna. E aí ele pega essa expressão dura cerviz e diz, olha, é como se os autores, e ele olha para o Antigo Testamento, estivessem dizendo que as pessoas estavam se tornando como os animais. Pensa lá no bezerro de ouro, que foi construído para a idolatria, quando o texto bíblico diz que Moisés se demora, né, a vir para ter com o povo então junta o ouro que tinha ali no deserto e constrói um bezerro de ouro. E aí ele diz que esse bezerro de ouro é um animal de dura cerviz. E o povo estava se tornando como um animal de dura cerviz. A tese fundamental é: o idólatra se torna aquilo que ele adora. Então, se ele adora o dinheiro, é possível que todas as soluções para a vida dele, ele só veja a partir do dinheiro.
é possível que ele se torne ambicioso, é possível que se torne uma máquina de calcular, e nessa busca desenfreada pelo dinheiro, acaba pisando nos outros. Então, é muito interessante você dar uma olhadinha nesse livro, A Teologia Bíblica da Idolatria. Então, é exatamente dessa maneira que Estevão os aponta o dedo para eles, dizendo que era como se eles fossem animais, né? Porque eles estavam de dura cerviz, não percebendo a revelação em Cristo Jesus, não percebendo o que eles fizeram com Cristo, não percebendo que o evangelho que Estevão estava pregando era o evangelho anunciado por Cristo, Filho de Deus. Estevão prossegue, incircuncisos de coração e ouvido. Olha só que afirmação dura que Estevão faz. Né? Os judeus tinham uma preocupação muito grande com a circuncisão, era uma marca da aliança deles com Deus. E aí Estevão vai dizer, vocês são incircuncisos de coração e de ouvido. Por quê? Porque vocês estão com os ouvidos bloqueados, não estão sensíveis a perceber isso. Aí Estevão continua, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então é possível resistir ao Espírito Santo. Que fique claro isso daqui. É possível resistir ao Espírito Santo. Se a gente aplicar isso daqui à ideia de salvação, né? A ideia de que nós temos liberdade para dizer sim ou não. Todavia, é sempre o Espírito Santo quem toca, é sempre o Espírito Santo quem age. É como se Estevão estivesse dizendo que o Espírito Santo estava falando com eles, mas eles estavam resistindo à voz do Espírito Santo. E aí ele diz, vós sois como vossos pais. Ou seja, ele olha lá para a história de Israel e diz, eles lá foram de dura cerviz. Eles lá foram incircuncisos de coração. Eles saem. Por exemplo, eles saíram do Egito e no decorrer da caminhada quiseram voltar para o Egito porque lembraram das cebolas e dos melões no Egito. E blasfemaram por vezes contra Deus e se voltaram contra Deus. Estevão está dizendo, vocês estão agindo igual eles. Então, em suma, ele denunciou as suas traições e homicídios contra Jesus. Assim, diante de tão dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra ele. Todavia, fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito de Deus pusera em seu coração. Só é possível agir como Estevão se o Espírito de Deus estiver conosco. Isso é de uma ousadia e de uma coragem muito grande. Estevão está sendo duro, Estevão está sendo firme, Estevão está sendo incisivo, Estevão está sendo crente aqui, mostrando para eles que eles estavam errados. Fica aqui a lição, então, é necessário a gente buscar fazer as coisas para Deus com excelência. É necessário também a gente estar preparado para os desafios que virão ainda para o seu ministério, para o nosso ministério. É necessário que estejamos cheios do Espírito Santo para que consigamos testemunhar com verdade. Disse Jesus, né, quando disse que enviaria o Espírito Santo, ele deixa isso muito claro ao afirmar que haverá momentos em que vocês não terão condição de falar. Fiquem tranquilos, o Espírito Santo falará por vós. Que possamos então agradecer a Deus por isso. Né? Ele sabia que sozinho nós não conseguiríamos, mas o Espírito nos dará essa condição. Que Deus possa nos iluminar nesse sentido. Vamos então ao nosso segundo tópico, que diz assim, a preciosa morte de Estevão. Primeiro subtópico, cheio do Espírito Santo. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão gloriosa de Deus e viu Jesus ao lado do Pai. Um momento especial, de tamanho êxtase espiritual, de modo que a morte não o intimidou. Abre aspas. Mas ele, estando cheios do Espírito Santo, Estevão, e fixando os olhos no céu, ele olhou para cima, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Olha só, Estevão é animado. Imagine você sendo perseguido,
estando próximo da morte por conta da sua fé, em virtude de tal perseguição, e você olha para o céu e vê o céu aberto, tem uma visão, e ao lado do Pai, Jesus de pé. Que coisa linda! Olha só, isso possivelmente serviu de grande ânimo para Estevão. Deus dá essa visão gloriosa para ele. Aqui a gente pode ver o perfil da Trindade, né? Então você tem a figura do Espírito Santo, que é aquele que está sobre Estevão, dando condições a ele de que ele seja fiel até o fim. Você tem o Pai, né, que é retratado aqui como assentado no trono, e portanto a ideia é dizer que Deus está no controle de todas as coisas, ele está no trono, ele reina, ele é soberano, e Cristo de pé para receber Estevão. Eu gostaria de observar aqui a expressão que diz e viu os céus abertos. É interessante que ao longo da Bíblia nós temos alguns momentos em que o céu se abre para algumas pessoas. Por exemplo, lá no texto de Ezequiel, do profeta Ezequiel, diz a Bíblia que quando ele estava ali, né, no rio Quebar, ele viu os céus abertos, né? E aí ele tem aquela visão gloriosa. É como se Deus estivesse também o animando. Ele era exilado, ele estava cativo na Babilônia, mas ao ver os céus abertos, é Deus mostrando para ele: Ezequiel, você não está sozinho, você não está desamparado. Outro que vê os céus abertos é Isaías, no capítulo 6. Diz a Bíblia que Isaías, ele vê os céus abertos e vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e ele vê que os serafins sobrevoam ali e cantam santo, santo, santo. E Isaías, portanto, vê um culto acontecendo no céu. E é interessante que isso ocorre no ano que morreu o rei Uzias, ou seja, no ano do luto, no ano da lágrima, no ano da dor, no ano da tragédia, no ano em que as pessoas estão tristes pela morte do rei, Isaías vê o rei. Olha que coisa linda. Morreu o rei, mas Isaías viu o rei. É uma ênfase de que os reinos terrenos passam, os reis da terra passam, mas o reino do Rei Celestial não acaba jamais. Nós temos Estevão vendo os céus abertos e nós temos um quarto momento em que os céus se abrem, que está no livro de Apocalipse, capítulo de número 4, quando João está ali na ilha de Patmos, e o texto bíblico diz que João também vê os céus abertos e ele também vê um culto acontecendo nos céus. Então os céus se abriram para fiéis homens de Deus. Eu digo mais, os céus se abriram para fiéis homens de Deus e ele se abre para fiéis homens e mulheres de Deus. Os céus, com certeza que deram ânimo, essas visões deram ânimo a Ezequiel, a Isaías, a Estevão, a João. Olha, continue firme, porque o céu está com vocês. Glória a Deus por isso. É bom saber que o céu está conosco, é bom saber que Deus está conosco, é bom saber que nós não somos desamparados nos momentos difíceis da vida. É bom saber que, independente das circunstâncias adversas que sejam, problemáticas que sejam, duras que sejam, Deus está conosco. Glória a Deus por isso. E aí a gente tem, que visão gloriosa, uma vida espiritualmente avivada contempla a glória de Deus diante de grande tormenta. Meu querido ouvinte, você não está sozinho. Frise isso para o seu ouvinte na Escola Bíblica Dominical. Nós não estamos sozinhos. Muito bem. Segundo subtópico aqui, a violência dos acusadores. Se seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus e a Jesus nos céus. Bom, por que isso? Porque isso seria considerado, consequentemente, blasfêmia, né? Quando eles ouviram isso, disseram: é blasfêmia, temos que fazer alguma coisa. Ele está vendo Deus, e aí ele está vendo Jesus à destra de Deus. Lembra que os judeus mataram Jesus e Pedro faz essa denúncia exatamente porque eles não reconheceram Jesus como Messias. E Pedro denuncia: vocês estão errados. Jesus é de fato e de verdade o Messias, mas eles erraram.
E aí, Estevão está testemunhando. Ele é o Messias, sim. Ele está à destra de Deus, né? Sentar à destra, naquela época, era uma posição de honra, era uma posição de destaque. Ele vê Jesus à destra de Deus. Bom, com o fim de executá-lo, o expulsaram da cidade e o apedrejaram. Estevão morreu por apedrejamento, né? Ele foi condenado aí por blasfêmia. E aí, pela primeira vez, capítulo 7, versículo 58, nós veremos o nome de Saulo aparecendo. Diz que um jovem Saulo, né, estava ali naquele momento do apedrejamento, as pessoas deixavam as suas capas aos pés dele e então foram apedrejar a Estevão. E aí Estevão ficou conhecida como o primeiro mártir da igreja, o primeiro que deu testemunho de Cristo ao ponto de isso conduzi-lo à sua morte. Ele morreu por causa do seu testemunho. E mesmo assim ele não negou a Cristo, mesmo assim ele não retrocedeu, mesmo assim ele não voltou. E ao longo da história, nós teremos vários momentos em que isso ocorre. Se eu pudesse indicar um outro livro para vocês, eu indicaria Os Mártires do Coliseu. Não deixe de ler esse livro, também publicado pela editora CPAD, que vai relatar várias pessoas que morreram dentro do Coliseu Romano, como um mártir. Tá? Àquela altura, Saulo de Tarso era o principal perseguidor da igreja. E aí é informado sobre a figura de Saulo, que depois nós teremos clareza no capítulo 9 que ele foi um grande perseguidor, e depois nas cartas de Paulo ele mesmo dirá isso, e que ele estava indo à cidade de Damasco para que ele pudesse prender ali os cristãos. Né? E aí o que é glorioso é que o Saulo, que é perseguidor, se tornará perseguido. Né? Então ele persegue a igreja, mas depois que ele tem um encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele abraça Cristo, vê que Cristo é de fato a revelação de Deus para a humanidade, vê que Cristo é de fato o cumprimento das expectativas do seu povo, ele então passa a ser alguém perseguido. E aí, em 2 Coríntios 11, ele vai dizer vários momentos em que ele sofreu por conta de pregar a Cristo. Deus faz isso, né? Deus pega o perseguidor, muda a história dele e esse perseguidor agora passa a ser perseguido. Deus é especialista em mudar histórias. Oremos então para que Deus mude vidas. O Saulo, que estava ali visualizando toda a cena do apedrejamento de Estevão, depois foi impactado e depois ele sofreu assim como Estevão sofreu. A diferença é que, como Paulo tinha cidadania romana, ele morreu decapitado, tendo literalmente a sua cabeça cortada. Então, o perdão no martírio. Olha só que testemunho forte de Estevão. Mesmo diante da morte, mesmo diante do apedrejamento, Estevão diz que não era para considerar esse pecado sobre aqueles que estavam lhes apedrejando. Olha só, ele diz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Ou seja, tendo dito isso, morreu. Que glorioso exemplo é esse? Você não concorda comigo? Estevão ainda exclamou: Senhor, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes impute este pecado. E aí Estevão tombou como um grande mártir. Isso me faz lembrar o próprio Jesus. Quando Jesus estava no alto da cruz, a Bíblia diz que Jesus diz isso também, né? Senhor, não lhes imputes este pecado, eles não sabem o que fazem. Estevão, perdoa. Eu sei que perdoar é muito difícil, eu sei disso. C.S. Lewis, o grande C.S. Lewis, ele chega a dizer que é mais fácil a gente pregar sobre o perdão, é mais fácil a gente ensinar sobre o perdão do que a gente viver o perdão. Embora esta seja uma realidade, a gente precisa ter por clareza que o perdão é necessário, por mais difícil que seja. Alguém disse certa vez que perdoar é abrir mão da razão. E esta pessoa está certa. Porque o perdão é quando não há ressarcimento. O próprio C.S. Lewis, refletindo sobre isso num livro chamado Peso de Glória, publicado pela editora Vida, ele diz que há uma diferença muito clara entre perdão e desculpa. A desculpa é quando você pode ressarcir a pessoa
que você ofendeu. Então, se você quebra um copo, por exemplo, de uma determinada pessoa, você diz, olha, amanhã eu trago um copo novo. Você tem como colocar outro copo no lugar. O perdão não. O perdão é quando não tem como ressarcir. Então, perdoar por vezes é abrir mão da razão, mas o perdão é necessário. Hernando Dias Lopes diz que quem não perdoa é como se tomasse um copo de veneno achando que o outro vai morrer. É esta pessoa que fica com o coração dolorido. E a Hernando Dias Lopes diz ainda, você vai tirar férias e essa pessoa vai tirar férias com você. Você vai deitar para dormir, ela vai deitar para dormir com você, porque você vai ficar pensando naquilo. Então, se você hoje não tem condição de perdoar e você diz, eu não consigo, consegue sim. Estevão só conseguiu dizer o que disse por causa do Espírito Santo. Que oremos para que o Espírito Santo nos dê condição de perdoar aquele que precisamos, porque quem não perdoa não consegue nem adorar a Deus. Lembra que Jesus disse, se levares a sua oferta diante do altar, para apresentar ela a Deus e lembrar que tem alguém que tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta diante do altar. Vai, reconcilia-te primeiro com seu irmão, depois você volta e apresenta a sua oferta. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo que lhe dê condição, que lhe ajude para que você perdoe. Lembra lá da oração do Pai Nosso, o que Jesus diz, Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que têm me ofendido, ou perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Isto é, Pai, me perdoa, assim como eu perdoo. Então perdoe, embora não seja fácil, perdoe. E por quê? Porque eu vou perdoar? Porque nós recebemos perdão. O maior perdão de todos você recebeu, que foi o perdão dos seus pecados. Nós merecíamos a ira de Deus. Diz a Bíblia, Paulo diz, o salário do pecado é a morte. Nós merecíamos a ira de Deus, nós merecíamos a justiça de Deus sobre nós. Mas Deus nos perdoou através de Cristo. Então perdoe também, perdoe. Peça a Deus para que te dê condição de fazer isso. Vamos aqui então ao nosso terceiro tópico, que diz o avivamento no sofrimento. Qual é o primeiro subtópico aqui? Sofrimento e morte dos apóstolos. O fato é que a gente não possui na Bíblia Sagrada como todos os apóstolos morreram. Nós temos Paulo, sabemos que ele morreu, embora Lucas não diga como, mas a tradição diz que foi por decapitação. Existe na tradição a informação de que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, mas isso pertence à tradição. O que nós temos hoje é a crença de que os apóstolos morreram em virtude da perseguição. De todos eles, o único que acredita-se que teve morte natural, isto é, não morreu literalmente como um mártir, embora fora perseguido, embora foi lançado em Patmos, embora sofreu, padeceu, mas não morreu propriamente dito. Teve morte natural, ou seja, teve morte em virtude de alguma doença, em virtude de sua velhice, foi o apóstolo João, que acreditamos que foi ele que escreveu o livro de Apocalipse, que é o Apocalipse de João que nós temos na nossa Bíblia. Mas o fato é que a tradição da igreja dirá que todos os demais apóstolos foram brutalmente assassinados, né? Uns a flechada, apedrejado, enfim, tá? Bom, a verdade é que, independente da forma que eles morreram, até mesmo Tomé, né? A ideia que o autor da lição destaca é que eles foram fiéis até a morte. Eles foram fiéis até o fim. E a pergunta é, por que eles foram fiéis? Porque eles foram avivados, ou porque eles eram avivados. Eles eram espiritualmente avivados. E esse avivamento conseguiu ser visto até mesmo na sua morte, ou em suas mortes. Eu conclamo você, se quer ler mais sobre isso, a ler o livro Torturados por Amor de Cristo. E você, neste livro, vai ter um choque, né? Isso é inevitável, porque o livro é forte e traz fortes testemunhos, mas vai mostrar para você que pessoas suportaram dores terríveis
por conta de torturas, mas foram fiéis ao Senhor até o fim. Eu gosto, quando eu trago isso à tona, citar o nome de uma pessoa importante, que foi Policarpo. Policarpo, ele era discípulo de João, né, que foi bispo de Éfeso, e Policarpo tem um relato que ele amarraram ele na fogueira e atearam fogo, né, ou ateariam fogo, e o matariam queimado. E perguntaram então a Policarpo se ele negaria a Cristo, porque se ele negasse a Cristo, eles iriam soltar Policarpo. E aí Policarpo responde: 86 anos eu sirvo a Cristo. Nenhum mal ele me fez. Como posso eu agora negá-lo? E aí Policarpo não nega Cristo. E eles então atiram fogo e Policarpo morre queimado. E aí, enquanto ele está sendo queimado vivo, ele canta hinos em que ele agradece a Deus por se encontrar digno de morrer por amor a Cristo. Bom, se não for a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, para que ela consiga fazer isso, eu não sei o que é. Só o Espírito Santo para dar esse tipo de força. Então, a verdade é que quantas vezes nós somos tentados a negar a Cristo por motivos banais, quer na família, quer na escola, na faculdade, por uma posição profissional. A oração que eu faço é que Deus nos guarde, porque esses homens não negaram a Cristo diante da morte, homens e mulheres não negaram a Cristo diante da morte, e a gente nega diante de coisas banais. A gente nega Cristo com uma atitude nossa no trabalho. A gente nega Cristo com uma atitude nossa na faculdade, na escola, em qualquer lugar. A gente nega Cristo quando a gente não demonstra que a ética cristã permeia a nossa vida e a gente acaba trocando, né, o nosso direito de filho, como fez Esaú, por um prato de lentilhas, por um guisado. Por quê? Porque a gente acaba negando Cristo com as nossas atitudes no dia a dia. Quando a gente não demonstra que de fato somos cristãos, quando a gente não demonstra que de fato Cristo habita em nós. Então, alguém avivado é alguém que tem uma vida na qual as pessoas olham e apontam o dedo, não com um olhar de crítica, embora possa receber crítica, porque isso faz parte, mas diz: esta pessoa é diferente, ela é honesta, ela é íntegra, ela cumpre, ela paga. Então, isso é a demonstração de uma pessoa avivada. Ela recebe o troco errado, ela pega e devolve o erro do troco e diz: não, eu sou honesto e você me deu o troco errado. Isso é uma pessoa avivada, e as pessoas estão ao nosso redor visualizando as nossas atitudes, que sejamos íntegros. Segundo subtópico, avivamento e sofrimento. O avivamento espiritual, motivado pela presença do Espírito Santo, renova as forças dos servos de Deus para enfrentarem situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. A Bíblia nos mostra essa capacitação do Espírito para sermos resilientes diante das dificuldades. Então é o Espírito quem vai nos dar a graça para suportarmos o sofrimento. É a graça de Deus. Lembra de Paulo? Paulo ora 3 vezes por um espinho na sua carne. Embora existe algumas teorias do que seria o espinho na carne de Paulo, particularmente acredito que seja uma enfermidade nos seus olhos, uma doença na sua vista. Mas Deus diz para Paulo: Paulo, o espinho vai continuar, eu vou permitir o espinho, mas a minha graça te basta. A gente precisa ter essa consciência. O mundo tem aflições, no mundo tem lutas, tem problemas, tem crises, tem doença, mas nós passaremos porque o Espírito nos dá força para enfrentarmos, porque o Espírito nos faz ver antecipadamente o futuro, o glorioso futuro. E isso nos dá esperança para viver o presente. Sem o Espírito Santo nós não temos condição. E Jesus sabia disso. A Bíblia nos mostra essa capacitação do Espírito. E é essa capacitação que nós precisamos. Para o crente espiritualmente avivado, quando diante do sofrimento, a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade. O crente em Jesus precisa desse suporte do céu para superar as muitas agruras pelas quais passa, as muitas dificuldades pelas quais enfrenta. Porque o fato de sermos crentes não significa que estamos isentos de enfrentar dificuldade.
O fato de sermos crentes não significa que estamos vivendo de enfrentarmos lutas, problemas, crises, dificuldades, não. O fato de sermos crentes não nos isenta das lutas da vida, mas o fato de sermos crentes nos dá a condição de enfrentar essas lutas, conscientes de que não as enfrentaremos sozinhos. Concluindo então, diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida, a glorificá-lo no meio das dificuldades. E que tenhamos então o exemplo do primeiro mártir da igreja. Não neguemos a Cristo. Amém? Que Deus então possa nos abençoar. Eu gostaria de te pedir então, se você pode nos ajudar, nos ajude curtindo, compartilhando e se inscrevendo em nosso canal. Tá bom? Até a nossa próxima aula e que Deus te abençoe. Um grande abraço.